Então, amados, hoje se inicia o nosso seminário de inverno e a gente vai falar sobre o poder de Deus. Quantos querem aprender a respeito do poder de Deus? Amém. Deus é bom. Eita, glória aí, ó. Novo baterista da igreja Verbo da Vida de Viseu. O homem já veio com o nome de anjo. Uriel. Rapaz, Deus é fiel. Tava nervoso, Uriel? Cadê ele? Até escondeu já. Tava nervoso? Tava de boa? Amém. Deus é bom. Então, você está pronto? Amém. Fala para o seu irmão aí, vamos na graça, irmão. Então, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, e o seminário de inverno ele vai ter alguns aspectos dos quais a gente vai abordar a respeito do poder de Deus. Para você entender o poder de Deus, é necessário, para início de conversa, você entender lei e graça. Amém? Amém? Onde você está? Graças a Deus por isso, né? Então, amados, a gente vai aprender um pouco a respeito do aspecto da lei, da aliança que havia na lei, a lei mosaica. A lei mosaica foi estabelecida lá no tabernáculo, e sobre a lei da graça, amém, amado? Que é chamado de a lei do amor, e a gente vai aprender um pouco sobre isso. Os costumes, eu quero começar com essa pergunta. Da lei, você acha que eles são obrigatórios ou não? Sim. Vocês acham que são obrigatórios? Todo mundo ficou na dúvida, né? Não é pegadinha não, irmão, só uma pergunta. E aí a gente vai ver um pouco a respeito sobre isso, porque, irmãos, isso não é de hoje, que pessoas que se convertem ao cristianismo querem trazer aspectos da lei para dentro da igreja. E a gente vai aprender isso aqui hoje, eu creio que você vai sair daqui só desfrutando da graça, amém? Deixando a lei para lá, porque a lei é velha. Vamos lá nisso? Hebreus 8, versículo 13 diz assim: que Deus ajude quem está na projeção dos versículos aqui hoje. Hebreus 8, versículo 3 diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 10, versículo 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, repete comigo, a imagem exata das coisas, nunca... Irmãos, vocês estão prestando atenção nisso? É às vezes? De vez em quando? Amanhã? O que está dizendo aqui? Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca... A lei nunca vai poder completar o propósito da salvação do homem. Amém. É isso que Hebreus está dizendo aqui, amém? Então, se a lei não completa, se a lei não foi suficiente, e aí houve alguém que veio, foi suficiente, por que às vezes tem pessoas que querem viver no regime da lei? Amém, amados? Amém. Gálatas 3, 24. Creio que hoje você vai aprender algumas coisas. A gente vai falar no seminário sobre lei e graça, redenção, os dons e manifestação do Espírito Santo. A gente vai falar sobre o poder de Deus em vários aspectos. Mas como numa escola, é importante a gente criar uma base de conhecimento para a gente depois ir para o prático, amém? Amém. Gálatas 3, 24, você abriu lá? Sim. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos aonde? Debaixo de tutor. E aí essa palavra tutor, ela vem do original paidagogos, que quer dizer guardião, guia de meninos. Essa palavra tutor era a pessoa responsável por conduzir os meninos no ensino. Quem está em Cristo é menino? Não. A Bíblia fala que quando você vai para Cristo, se você for ler Efésios 4, tantos lugares que você vai ler passagens bíblicas,
A Bíblia está dizendo que em Cristo você é levado para a estatura de varão perfeito. Você é levado para uma estatura de alguém que é maduro naquilo que conhece. É maduro na fé em Cristo Jesus. E a lei? A lei, ela guiava as pessoas como meninos. Ela tutoriava para algo básico. Amém, amados? A lei, ela não cumpria aquilo que foi dada lá em Abraão como promessa. Ela somente conduzia em direção a algo. Amém, queridos? E Jesus? Jesus, ele te deu o destino. Jesus, ele te fez chegar lá. A lei apontava. Você está meio quietinho. E aí a gente vai se perguntar, se estamos na nova aliança, por que a gente vai insistir em elementos da antiga como obrigatórios? Porque tem gente, amados, que eu vou te dizer, às vezes até dentro da própria igreja de Cristo, tem gente que quer colocar um monte de regra, um monte de coisa. Você não pode isso, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode não sei o quê, você não pode orar de joelho, você só pode orar de joelho, você só pode não sei o quê, você não pode aquilo. Irmão, nada disso tem a ver com a graça. Tem a ver, hoje, até para os próprios costumes da lei, tem a ver com doutrina de homens. E tudo que Jesus veio quebrar foi doutrina de homens. Porque os homens, eles tinham como doutrina fazer para receber, fazer para se justificar. Jesus, a doutrina dele foi, eu vou fazer, eu vou me sacrificar para que você não precisasse mais disso. Para que através do meu sangue o sacrifício fosse completo, a redenção fosse completa. Tudo aquilo que era necessário para voltar até a aliança, porque, irmãos, lei, as alianças, todas elas foram estabelecidas para voltar àquilo que Adão tinha. O que Adão tinha? Comunhão e acesso a Deus. A lei, todas as alianças que foram vindo até Cristo, todas elas tentaram de alguma forma, porém sem poder justificar o homem do pecado, trazer esse homem para ter comunhão com Deus, para estar próximo de Deus. Porque tudo que o diabo ele quer é que você esteja mais longe de Deus possível. Porque quando você está perto de Deus, você é uma ferramenta extraordinária de mudança de vida. Tanto da sua quanto das outras. Amém? Eu preguei aqui na quarta-feira. E aí eu falei a respeito de propósito. Porque, irmãos, vocês têm um propósito poderoso. E esse propósito não pode terminar e nem termina em você. Amém. Não termina em mim. O meu propósito, eu falei de alguns homens na fé, eu falei na quarta ou no sábado isso? Os homens da fé, você, olha para o lado aí, fala, você foi comissionado com um propósito que vai perdurar para a história. E eu falei de alguns homens, William Branham, tantos homens que eu falei, Smith Wigglesworth, eu falei de tantos homens da fé, que até hoje você ouve o nome deles, e esses homens já morreram faz tempo. Por quê? Eles morreram, mas o propósito de Deus na vida deles não morreu. Até hoje, os feitos desses homens, desses chamados generais de Deus, perduram e fazem com que eu e você sejamos inspirados a andar mais com Cristo, a fazer as obras que Cristo fez. Porque a gente olha assim, irmão, às vezes, naturalmente, você vai olhar, Jesus fazia milagres, Jesus fazia tal coisa. Jesus era Jesus. Aí quando vem o Smith, vem o Kenneth Hagin, William Branham, vem tantos homens que você vai olhar por aí. Aimee Semple McPherson, a fundadora da Quadrangular. Tanta gente, Oral Roberts, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus que vieram ao longo da história. E, amados, só um desse tem a mesma linha de ministério que a gente tem aqui hoje, amém? Que é o fundador, um desse não, acho que 2 ou 3. Eles têm a mesma linha que nós. Outros eram da Quadrangular, outros eram da Presbiteriana, outros eram de tantos lugares, mas nenhum deles deixou de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida deles. Porque antes deles serem de igreja tal, eles eram de Cristo. Antes deles carregarem placa, eles tinham um propósito. E aí eu tenho uma expressão que eu acho bem legal. Tem
vários tipos de aquário para vários tipos de peixe. É ou não é? Que os cristãos, eles eram conhecidos, eles tinham o símbolo do peixe, e a gente fala um pouco a respeito disso, faz essa analogia do peixe dentro do aquário. Então, tem um aquário de água salgada, tem um aquário de água doce, tem aquário que a água tem que ser bem oxigenada, tem aquário que não precisa tanto. O que é importante? Se você está realmente sendo conduzido a crescer em Deus, aprendendo o que Deus tem para a sua vida, e não se aprisionando com doutrinas de homens. Amém. Colocando algema, deixando de usufruir aquilo que a Bíblia tem para você, por conta de, isso não pode porque isso aqui é não sei o quê. Isso não pode porque não. Eu não como isso. Eu não faço aquilo. Amém, amados? Amém. Jesus não veio falar nada disso. Amém. Jesus veio falar, crê em Cristo, recebe salvação, vai viver em paz com Deus. Os princípios devem ser seguidos. Princípios, irmãos, eles, quando a gente aprende, eles se tornam parte de nós. Amém. Doutrina de homens se torna jugo. Doutrina de homem é peso. Doutrina de homem é escravidão. É uma escravidão virtual, vamos dizer assim. Amém, amados? Amém. Oh, glória, Deus é bom, você vai aprender. Então, você está onde? Na nova aliança, não é? E aí, Mateus 5,17 diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim, o que ele está dizendo aqui? Cumpri-los. Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. E aí, muitas pessoas, igual os judaizantes lá atrás, pegavam algumas coisas que Jesus falava, depois que Jesus foi para o céu, começaram a querer introduzir dentro da igreja costumes judaicos, costumes da lei. E aí Jesus, olha só, irmãos, Jesus falando, eu não vim abolir a lei de Moisés, eu vim cumprir, eu vim fazer o que os profetas falaram. Aí eles usam isso aqui para dizer assim, ó, fora do contexto. Está vendo? Jesus cumpriu a lei. Então, se Jesus cumpriu a lei, a gente tem que cumprir a lei. Só que Jesus veio para quem, amados? João 1, vamos lá. Abre lá, João 1. Abre aí, Vitor. Abriu? Deixa eu abrir aqui também que eu vou ler. Está nem escrito aqui. Quero ler tudo com você. Fogo. Meu tablet está contra mim. Cara, aqui, meu está aqui, ó. O quê? Não precisa não. Vamos lá, João 1. No princípio era quem? O verbo era? Rapaz, até meu negócio da Bíblia está me zoando aqui hoje. Pronto, abriu. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ele e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí você vai entender o quê? Jesus vem para quem? Para o judeu. Nascido judeu. Jesus era do fariseísmo, cumpriu toda a lei. Por quê? Então, pastor, Jesus cumpriu toda a lei. Se ele fez, a gente não tem que fazer? Irmão, Jesus veio cumprir aquilo que os profetas diziam. Ele teve que cumprir a lei para que ele validasse o chamado dele, porque os profetas profetizaram que ele cumpriria toda a lei. E se você for ver probabilidade, irmãos, era mais fácil você ganhar não sei quantas vezes na loteria, na Euromilhões, era mais fácil você ganhar várias vezes na Euromilhões do que alguém cumprir o que Jesus cumpriu da lei. E aí Jesus, ele tinha que vir como judeu, tinha que cumprir como o Messias, para que através disso, desse feito que ele fizesse, ele se tornasse Senhor da onde? Senhor da redenção, amados. Amém. Vocês estão quietinhos hoje? Vocês estão aqui? Amém. E aí a gente vai ver aqui esse aspecto. Essa palavra que Jesus veio cumprir, que eu leio em Mateus 5,17, eu vim cumpri-los. A palavra é pleroo, que quer dizer completar, terminar de fazer, tornar cheio, preencher ao máximo. Então, se você precisa tornar cheio, preencher, completar algo, é porque estava o quê? Amém, queridos? Amém. E aí Jesus, para que ele fosse autoridade sobre aquilo, para que ele tivesse a validação no céu através do sacrifício do seu sangue, ele não só não deveria ter pecado, como ele também deveria ter cumprido tudo aquilo que estava estabelecido. Para que ele pudesse ter o quê? Validação e autoridade espiritual. Porque o inferno, se ele não cumprisse tudo, o inferno poderia dizer, ai, tá vendo aí, ó, ele veio, tudo bem, morreu e sacrificou, mas ele não cumpriu tudo não. E Deus é injusto? Se você não conseguiria cumprir, irmãos, ninguém que fazia parte da aliança da lei conseguiu cumprir a lei. Todo ano tinha que haver sacrifício para a cobertura dos pecados, porque a lei, ela tinha mais de 600 mandamentos, que se resumiam depois em 10 principais. Se você está certinho aqui, estou certinho, estou andando, ó, estou perfeitamente andando na lei. Errei em um, voltou lá atrás, irmão. Errou em um, acabou, você já estava, como é que fala aqui? Eu esqueci a expressão em Portugal. Estava feitinho, né? Feito, que fala? Estava lixado, lembrei. Já estava lixado, irmão. Se você errasse em um só preceito da lei, se você fosse sacrificar, se você não visse, você está indo sacrificar, você não viu que o seu animal tinha uma manchinha, pronto, você já tinha pecado na lei. Você está indo se sacrificar algo seu, uma manchinha, você já está lascado. Amém, queridos? E aí Jesus veio como sacrifício perfeito. E aí você vê que em Mateus 5,17 está dizendo o quê? Que Jesus, ele veio cumprir, finalizar, não reciclar. E aí os judaizantes lá atrás, hoje tem algumas religiões aí que eu não vou citar, que eles se dizem judeus que creem em Cristo, eles ainda continuam querendo trazer essa lei reciclada para dentro da igreja. Não, Jesus cumpriu a lei, ele fez tudo. Agora, o que acontece? Essa lei continua vigente, traz para a gente aqui. Você não pode comer porco, você não pode trabalhar no sábado, da sexta do pôr do sol até o sábado do pôr do sol, você não pode fazer isso. Você não pode fazer... Gente, é tanta coisa. Amém?
Só de comida, é tanta obrigação que nem o Uber Eats consegue te entregar. Não tem mercado aqui que possa fazer você comer de acordo com a lei. Amém, queridos? E aí vocês acham mesmo que Jesus, ele ia pegar aspectos que não eram perfeitos e eram praticamente impossíveis de serem cumpridos, ia se entregar com morte, sangue, sofrimento, para que você continuasse precisando fazer obras de justificação para que você tivesse acesso à salvação? Para você manutenir a sua salvação? Jesus seria o quê? Incompleto. É ou não é? Romanos 10, versículo 14, vamos lá. Fala para o seu irmão assim, a Bíblia se explica. Romanos 10, eu falei 14, é 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra, o fim, é derivada do grego telos, quer dizer término, o limite no qual algo deixa de existir. Então, em Cristo, o que aconteceu com a lei? Deixou de existir. Amém, amados? Porque o deixar de existir da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Qual é o aspecto para a salvação? É sacrifício? É matar animal? É não comer porco? É não fazer não sei o quê? É trabalhar no sábado? Qual é a regra aqui? Amém, amados? Você creu? Confessou? Pronto, o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus, a redenção em Cristo é suficiente para mim e para você. Cadê? Será salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Todo aquele que o quê? Invocar o nome do Senhor. Não é aquele que vai sacrificar o bezerro, não é aquele que vai sacrificar o cordeiro, não é aquele que vai sacrificar a galinha, não é aquele que vai sacrificar bicho nenhum. Amém. É você confessar, invocar, tudo isso tem a ver com fé. Crer com o coração, confessa com a boca. Salvação, milagre, provisão, tudo isso. Fé, crer com o coração, confessar com a boca. E às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado para que a gente não se coloque numa posição novamente de escravidão. Por quê? Porque o homem, quando ele vai lidar com outro homem, desde que a gente cresce, que a gente se entende por gente, a gente vive numa troca. A gente vai trabalhar para ganhar dinheiro. Pai e a mãe falam assim, ó, você vai estudar para ganhar, no Brasil a gente fala mesada, não sei como é que fala aqui. Mesada? É? A criança vai bem na escola, ó, se você for bem na escola, você vai ganhar um dinheirinho e tal. Ó, se você fizer isso para a mamãe vai te dar um prêmio. O amiguinho, ó, se você fizer não sei o quê, eu deixo você brincar. Aí fica adulto, aí vai pro trabalho. Ó, se você trabalhar, eu te pago. Aí o que você aprende? Se eu fizer algo, eu recebo algo em troca. Aí você vem para Deus, porque para a gente, irmão, naturalmente é complicado. É ou não é? Se você deixar naturalmente, a gente quer ir de joelho até Fátima, quer queimar não sei quantas velas, tem uns que querem se chicotear. Para quê? Para que eles se sintam merecedores daquilo que receberam. Deixa eu te dar uma dica aqui hoje, eu acho que vai ser a revelação da manhã.
você não é merecedor. Você pode fazer o que você quiser, ser o mais bonzinho que você quiser. Não vai mudar nada a respeito da salvação. Amém? Por isso que o Tiago está falando, a fé sem obra é morta. Mostre-me as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque você fazer por fazer não vai te justificar em nada, amado. Agora, quando você crê em Cristo, você tem fé no coração, você foi salvo, tem consciência disso, você faz independente de você querer ser colocado na vitrine. O seu nome vai ser precedido, você vai ser precedido pelo seu nome, pela fama daquilo que você faz. Quando as pessoas falarem de você, vão falar assim, não, pô, fulano, gente boa, cara, está sempre ajudando as pessoas, está sempre não sei o quê. É lá daquela igreja lá, crente, vai lembrar de você, vai falar, não, esse daí, cara, faz só coisa boa. Esse rapaz aí é, ó, direitinho, honesto, não quer prejudicar ninguém, está sempre ajudando as pessoas. Então, o Tiago está falando o quê? Quando você crê, você tem o aspecto da salvação dentro de você muda de comportamento. Aí as pessoas também têm que ter o cuidado, me converti, mudei de comportamento mais ou menos. Pronto, agora tá bom. Também não preciso também estar indo na igreja, não sei o que lá. Cuidado com isso também. Porque você precisa aprender, amém, amado? Amém. Quem aqui não precisa aprender nada da Bíblia? Levanta a mão aí. Quem aqui acha que na igreja você não está aprendendo nada? A igreja não é cheia de novidades. Irmão, se no seu coração está desse jeito, se você olha para um irmão, para um pequenino, se você olha para uma criancinha, e você acha que você não pode aprender nada com aquela criancinha, vou te dizer uma coisa, você está precisando ler a Bíblia e se converter. Se a pessoa chega no ponto onde ele acha que ninguém pode ensinar nada para ele, eu não sei como é que o anjo não veio e levou ele ainda. Com corpo e tudo, ele vai ser a terceira testemunha. Depois durante o período da tribulação. Amém, amados? Porque a gente vai estar sempre aprendendo. E para você crescer, você entender as coisas, você precisa estar em contato com a palavra. Quer ver uma pessoa que deixa de querer ir para a igreja, deixa de querer ter comunhão, deixa de querer fazer as coisas, quer ver como você identifica a vida dela? É fácil. Ela começa a se afastar de tudo que é Deus. Tudo que possa se aproximar de Deus. Ela começa a se afastar de você. Ela começa a querer afastar você da igreja. Aí você vai ver o resultado, que aquilo que está trazendo esse resultado para a vida dela é a falta de comunhão com a palavra, com a oração. Você pode ver, amado. Se você vê alguém que não tem prazer, ela não faz questão de estar em comunhão com os irmãos. Eu não quero ir, eu não sei o quê. Pode contar que essa pessoa não está orando, ela não está lendo a palavra, ela não está se enchendo de Deus. Está se enchendo de YouTube, de Instagram, de tudo quanto é coisa. Eu falei no sábado, não foi? Eu acho que eu falei no sábado, eu falei a respeito disso. Aquilo que você colocar para dentro vai ser aquilo que vai sair. Quanto mais informação do mundo você colocar para dentro, menos informação do céu você vai querer receber. Estava nem aqui isso, mas vamos seguir isso aí. Como dizem alguns pregadores, fica para a meditação da igreja. Então, a Bíblia está falando aqui que Jesus, ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, você se torna recebedor da justiça. Muito mais além disso, você se torna justiça de Deus. Você não só recebe a justiça, como você se torna a justiça. Você recebe salvação e você se torna a salvação. Porque Jesus, quando ele salva a gente, ele nos torna agentes daquilo, é igual um policial, amados. Jesus, vamos dizer que Jesus é a polícia. Eu virei policial, o que você virou agora? O aplicador da justiça. O aplicador da lei. Da justiça não, o aplicador da lei. Porque um policial, ele é um aplicador da lei. Você se tornou crente, você é um aplicador da salvação. Amém. E aí você acha que Deus está lá em cima falando assim, não, ô fulano, André, pode ficar em casa no sofá, tá? Não preciso de você. O propósito que eu tinha para você, fica tranquilo. Eu já arrumei para outro, botei o propósito no outro ali, e aí não preciso de você. Pode ficar sossegadinho em casa, fazendo o que você precisa fazer. Não, amado.
Se você for estudar sobre comportamento, perfil comportamental, se você estudar sobre isso, você vai ver que a pessoa que tem um perfil comportamental, se alguém vier com o mesmo perfil comportamental conversar com ela, existe atrito. Então, ela precisa de uma pessoa de outro perfil comportamental para que ela se sinta completa e haja um bom diálogo. Amém, amado? Amém. E aí a mulher fala, às vezes, ou o homem fala assim, ai, meu marido é doido, toda hora está inventando um negócio novo. Aí você vai ver a mulher, ela é aquela sossegada. Aí tem a expressão do mundo, os opostos se atraem, não é? Então, Deus, ele fez o homem, ele fez você com o seu perfil, com coisas que foram colocadas dentro de você, características que são associadas ao seu propósito para você alcançar alguém. Para você alcançar pessoas, porque só você vai ter a linguagem de alcance daquelas pessoas. Porque, amados, eu não sei se você sabe disso, mas quem reproduz um animal? A própria espécie, não é? Não adianta você pegar 2 elefantes para tirar um cavalo. Vai dar jeito? Se 2 elefantes acasalarem, o que vai acontecer? Vai nascer um elefante, não é? Então, a Bíblia faz essa analogia com os crentes sendo ovelhas. Aí, às vezes, as pessoas... Amados, eu já fiz isso, amém? Eu olhava para o pastor e falava assim, ó, tá vendo aí? O pastor tem que ir lá buscar as ovelhas, o pastor tem que ir não sei o quê. Porque tem uma passagem que diz que o pastor vai buscar a ovelha. Mas é a ovelha que já era dele, perdida. Aí ele vai lá atrás dela. Quem reproduz ovelha é ovelha, amado. Então, o seu propósito de vida é alcançar vidas. Ou você, eu creio que aqui não, né? Tem gente que é egoísta a tal ponto que ela não fala de Jesus para ninguém. Jesus é bom para mim e eu não vou partilhar ele com ninguém. Só para mim. É o chamado crente... o 007. É o crente espião. Amém? Ninguém sabe que ele existe. Mas ele pode estar do seu lado. Amém, amado? E a gente não foi feito para isso. Outro aspecto de quem recebe a Cristo. A pessoa recebe... Irmãos, eu fui para Jesus todo quebrado. Não, você não precisa ir assim para Cristo, amém? Eu fui todo quebrado. Apanhei a beça do mundo para poder encontrar o amor em Cristo. Eu lembro quando eu me converti, a noite de sono que eu tive. Eu nunca tinha tido. E aí, recebi a Cristo. Você não precisa ser da mesma maneira. Você foi assim? E aí, a pessoa, quando recebe a Cristo, você vê na hora que há uma transformação. Uma, na face. Eu já expulsei demônio de algumas pessoas. A pessoa estava endemoniada, eu expulsei. E aí a pessoa se rendeu a Cristo. Irmãos, a pessoa entrou de um jeito. Instantaneamente, você olha para ela e fala assim, ó, eu recebo Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Você olha para essa pessoa, irmão, parece que tem um brilho nela. É ou não é? Porque vela, rapaz, só pode estar endemoniado me ligando na hora dessa. Porque vela não funciona apagada. Se você foi chamado para luzeiro, você não vai poder estar apagado. E aí, quando você recebe a Cristo, você recebe essa chama que te acende. Aí você vai ver uma pessoa que é crente, que se converteu no coração, irmãos, a pessoa é diferente. Pode falar, se ela só falou da boca para fora, ela pode falar o que quiser. Você sabe porque sabe, você vai olhar para ela e vai falar assim, tem alguma coisa estranha ali. No Brasil a gente fala, tem um ditado que diz, onde há fogo, há fumaça. Então, se a pessoa se converte realmente em Cristo, ela realmente recebe a Cristo, essa pessoa tem uma transformação, onde você olha para ela, você vê que a luz de Deus brilha nela. Amém. O crente, geralmente, nos seus lugares de relacionamento, as pessoas olham para ele e falam assim, você é diferente. Quantos já ouviram isso? Se você não ouviu, é porque talvez você esteja um pouco igual demais aos outros. Dá uma conferida na sua vida aí, que provavelmente sua bateria está descarregada e a luz não está acendendo. Amém, amado? Mas você vai entender que Deus te ama e você vai querer mais comunhão com Ele e vai brilhar. Deus é bom.
deixa eu sair dessa parte aqui, que senão a gente não anda. Só recebe, amém, irmãos? Então, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Colossenses 2, versículo 14. E eu falei sobre as obrigações da lei. Vamos lá ler, aprender um pouco sobre isso. Colossenses 2, 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na... Então, existia uma cédula de dívida. Você, na lei, você era sempre devedor, irmão. Amém? Estava igual aquele povo que só vive no cheque especial, no limite do cartão ou no limite da conta. Está sempre devendo, irmão. Não adianta, você pode fazer o que for, está sempre devendo na lei. Amém, amado? Ah, mas eu acabei de sacrificar. O sumo sacerdote e o sacerdote sacrificavam 7 dias de expiação, não sei o quê, e sacrifício, 3 pulinhos, não sei o quê, cambalhota. Aí ele ia lá, se sacrificou. Ele já ia lá dentro do Santo dos Santos cheio de medo já. Ó. Amém, amado? Tinha sininho no homem? Tinha, mano. Na roupa tinha sininho. Tinha a corda para puxar ele se ele morresse fulminado? Não tinha, irmãos. É tudo lenda. Os levitas não iam lá, carregavam a arca? Ele não carregavam. Se ele morresse, a glória ia subir e a pessoa ia lá, pega aí o pecador aí. E arrastava ele. Então, amados, existia uma dívida da qual você nunca podia pagar na lei. Era o pecado original. A quebra da aliança do homem com Deus. O pecado entrou na humanidade. E aí, essa dívida não poderia ser paga. Poderia sacrificar, vender tudo, fazer o que fosse. 15. Despojando os principais e potestades expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos... que são o quê? Sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui? Tem que deixar de comer, deixar de beber, guardar o sábado, festa da lua nova, tabernáculo, todas as festas da lei. Paulo está falando isso aqui, não é? Por que não? Porque não tem valor nenhum, irmão. Paulo está falando aqui, ó, vocês estão a fim de fazer esse monte de coisa, estão arrumando um monte de problema para vocês. Tudo que vocês estão fazendo, inútil. Não tem valor nenhum. O que tem valor? Crer com o coração, confessar com a boca. Salvo, justificado. E aí vive uma vida de princípios, porque você não tem uma lei, a lei não está aqui, ó. Não é a placa 50, 120, 100. Não é aquilo ali. A lei não está ali. A lei agora está aqui, ó. Dentro do coração. Eu tenho algo dentro de mim que fala, não vou fazer tal coisa, porque eu sou aliançado. Eu entendo o meu valor. Qual é o seu valor? Fala para mim. Qual é o seu valor? Seu valor é o sangue, é o corpo, é o sacrifício de Jesus. Esse é o seu valor. Por isso que a gente não pode deixar ninguém falar, você não vale nada. Você é assim, você qualquer coisa, você... Não, irmão. Não deixe ninguém falar isso para você. Você vale o Filho de Deus morrendo, indo ao inferno, voltando de lá, se sentando na destra de Deus,
sendo o seu advogado, aquele que trouxe a redenção dos pecados, você tem esse valor. Você vale a vida de Jesus. Porque se não valesse, ele não teria morrido. Amém, amados? Jesus teria morrido pela vaquinha, pelo cachorrinho, por todos esses animais. Não teria morrido por você. Vamos continuar? Você está aprendendo alguma coisa? Então, se a festa, se esses costumes fossem obrigatórios, a gente vai ver uma coisa aqui. Paulo estava em pecado. A igreja do gentio estava incompleta. Que Paulo foi pregar lá. É ou não é? A única igreja que valia, então, é a dos judaizantes. Toda igreja que não era judaizante, toda pessoa que aceitou a Cristo e não trouxesse a lei para ela, pronto. Você não vale nada. Amém? Então, Paulo estava errado. Todo o povo que era de todos os outros países, né? Que não era Israel, todo mundo que não cultuava o judaísmo, estava errado, estava indo para a igreja à toa. Todo mundo ali, ó. Se você está errado, pode contar que você vai encontrar todo mundo lá no inferno. Inclusive eu e Taninha, o pastor Alan, todo mundo está aqui, vai encontrar o povo lá. Amém, irmão? Amém nada, tu vai encontrar, irmão? Então, aí a gente vai ficar seguindo coisa que quer botar a gente como escravo? Atos 15. Se fosse assim, mas isso aí... Irmão, tem gente que fala assim, ó, a Bíblia só vale algumas partes. Mas isso aí, ó, não eram os apóstolos de Cristo nem Jesus falando. Isso aí era Paulo, ele tinha uma visão. Paulo estava lá. Atos 15. Quantos já ouviram falar no concílio de Jerusalém? Paulo estava lá pregando. Lá, pregando. Falando com as pessoas de outras origens étnicas, inclusive europeus. Paulo estava pregando, falando com o povo, ensinando com o povo. Aí chegou o povo que era da Judéia, lá de Israel. Tinham se convertido, chegaram lá. E aí? Tranquilo, Paulo? Como é que é a igreja aí? Não, aqui, cara, a gente adora o Senhor com liberdade, um ajuda o outro, uma benção a igreja. Canta louvores, canta um monte de música boa, a gente celebra, se reúne, bom demais, vai no Yatsa, não é? Aí eles olharam, pô, legal, mas e os homens estão circuncidados? Não, está circuncidado não, só a gente mesmo que era judeu e tal. Não, e guardando sábado? Não, está guardando sábado. Ué, e foi no churrasquinho, está comendo um porquinho aí? Tem uma costelinha suína no negócio aí? Paulo, imagina o Paulo, tem costelinha. Ó, tá tudo errado. Vocês têm que se circuncidar, não pode comer porco, tem que guardar o sábado, tem que fazer as festas, tudo isso. Aí Paulo olhou, rapaz, ó, tô todo errado. Eu, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o cara, velho. Era o top do judeu. Aí chega Paulo lá. Não, vou lá falar com a galera lá. Né? Vou falar lá com os apóstolos do Cordeiro, a galera de Jesus. Chegou lá, Paulo. Então, chegou uma galera aí que é daqui, lá na igreja dos gentios, aí falando que a gente tem que circuncidar, fazer isso, fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vim saber. Porque eu preguei, pessoas foram curadas, outras receberam o Espírito Santo, não sei o quê. Aí, quem foi um judaizante no início? Pedro. Não é o Anderson, Pedro. Aí Pedro chega lá, entra na conversa e fala assim, ó, é verdade. Todo mundo sabe que o Senhor me comissionou para ir lá pregar para os gentios. E eu era um que acreditava que tinha que fazer tudo isso aí mesmo. Só que eu achava que eles não eram merecedores igual a gente que era judeu. De repente, o poder de Deus desceu. E agora, o que a gente faz? Irmão, se Deus confirmou, quem sou eu para negar? Amém, amados?
Está acreditando em mim, não? E aí, o que o concílio? Tiago, que era o líder da igreja, que era o líder da igreja? Não era o Papa Pedro? Ué, achei que fosse o Papa Pedro, não era? Ah, era Tiago. Ah, tá bem. Aí Tiago vai lá e fala o seguinte, ó. As únicas coisas que vocês vão se abster. Ouviu todo mundo, Tiago ouviu a galera toda, aí ele deu a palavra. Alimento sacrificado para ídolo, comer sangue, comer carne de animal sufocado e fornicação. As únicas coisas que vocês vão se abster. Pode comer o porquinho? Ô, coisa boa, rapaz. Já estava aqui quase chorando. O Vitor lá, ó, adora uma costelinha. Pensa, você não ia mais comer aquele x-tudo, aquele ex-bacon, cheese-bacon. Amém, mano? Você não podia mais comer um baconzinho. Não podia. Se tivesse o bacon, estava ruim pro teu lado já. Ó. E aí, os judaizantes, eles falavam exatamente o que tem religião hoje em dia que continua falando e seguindo. Só mudou de nome. Amém? Só mudou de nome. Tem um que é testemunha, tem outro que é Messias, tem não sei o quê. Só mudou de nome, mas é o quê? Judaizante. Quer incutir a lei dentro da igreja. Quando a lei, ela só era uma sombra de Cristo. Ela só olhava e apontava o pecado. E Cristo? Irmãos, Cristo só aponta a redenção. A lei apontava a condenação. Cristo apontava a salvação. Aponta a salvação, né? Que Cristo não morreu. Morreu e ressuscitou, né? Atos, capítulo 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares segundo o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aí no versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Os apóstolos do Cordeiro estão dizendo aqui, ó, você não cumpre, está querendo que os outros cumpram. Eu não cumpro, Jesus resolveu esse problema aí para a gente, você está querendo trazer de volta o problema? Oxi, está parecendo aquele povo que fala que perdoou, mas 10 anos depois lembra. Deus amado. E aí, uma outra coisa que é dita, que eles querem colocar a lei dentro da igreja, a gente tem que ter um pouco de cuidado, é que dizem que a igreja foi enxertada em Israel. E tem até uma expressão dizendo que a igreja é o Israel de Deus. Quem já ouviu isso? A respeito que a igreja é o Israel de Deus. Vamos lá. Gálatas 3, 28. Rapaz, vamos acelerando, hein? Gálatas 3, 28 diz assim, ó. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de... Ah, não é de Israel, não? E herdeiros conforme a... Herdeiro conforme a lei? Então, ser crente não é validado pela lei, mas é pela promessa. Validado pela graça em Cristo. Amém, amados? Porque a promessa que Abraão recebeu foi 430 anos antes da lei. Abraão recebeu a promessa de alguém que sentaria ali, que seria salvação, que esse povo seria salvo através do sacrifício de alguém, 430 anos antes de ter lei. A lei, ela foi feita para o homem, não o homem foi feito para a lei. O homem recebe a promessa de salvação, aí o homem começa a se multiplicar, vem Jacó, se torna Israel, se formam tribos. Aí, irmãos, quer arrumar um problema? É ter um monte de gente junta, numa comunidade muito grande, sem ter o princípio da igreja, sem ter aquilo que a Bíblia ensinou. É ou não é? É ou não é, amado? Aí o que acontece? O irmão ia lá à noite, rapaz, aquela vaquinha ali, ó, tá gordinha. Vou lá. Tum, agarrava a vaquinha do irmão. Tum. O irmão estava casado, o outro ia lá.
Rapaz, vou pegar a mulher dele. Ia lá atrás da mulher do cara. O cara ficava com raiva, ia lá, matava o outro. Aí Deus falou, rapaz, vamos resolver esse B.O. aí. Moisés, sobe aí no prédio. Aí Moisés foi lá em cima, desce Moisés, ó, não vai furtar. Se furtar, tem que pagar muito a mais. Amém? Se matar, vai ser morto. Se cegar, vai ser cego. O que tu fizer com o teu irmão, tu vai ter que pagar. Aí o que eles faziam? Opa, vaquinha bonita, né? Deus a Deus. Ninguém queria mais, irmão. Quando podia, eles faziam. Quando veio a lei, que eles disseram? Rapaz, se eu fizer agora, vai dar problema para mim. Então é melhor não fazer, não é? Às vezes tem crente que é assim também, mas... Aqui não, fala, aqui não. Aqui não. Eita glória. Então Israel, ele derivou de onde? Da promessa que Abraão recebeu. Amém. Israel que gerou Abraão? Foi Jacó que teve Abraão? Ou foi Abraão que depois que veio Jacó? Depois de Abraão que veio Jacó? Aí tem gente querendo colocar como uma coisa que é superior a todas, e todas elas são colocadas nessa coisa. Não, irmão. Sai fora, você é igreja. Amém. Mas aí os judeus que recebem a Cristo? Virou igreja. Amém. Fim de papo. Não virou igreja judia. É igreja, irmão. Amém. A gente vai ler isso. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. O que ele fez? Ambos os povos, ele fez o quê? E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. E vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos e da família, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Não tem negócio de judeu, não sei o que, eu sou isso, aquilo. Não, você é crente da Igreja de Cristo. Amém. Acabou o problema. Então, irmão, se não existe lei, se não existe Torá, se não existem essas coisas na igreja, por que a gente vai querer trazer? Eu ia fazer uma piada aqui, mas acho que só os brasileiros iam rir, vou deixar quieto. Então, Cristo fez judeus e gentios se tornarem igreja quando recebem a Ele. Os dois deixam de ser o que eram antes e se tornam filhos. Senão você é gentil convertido. Vou te dar um outro título, pronto, você não é crente. O que você é? Quem aqui é judeu? Levanta a mão, já foi judeu? Ninguém? Que eu ia falar para você é judeu convertido. E você que é crente, você é um ímpio convertido. Pronto. Pode chamar, fala ímpião de Jesus. Eita, rapaz. Se você não cometia impiedade, você é um gentil convertido. Amém, amados? Deus amado. Parece até que Jesus não fez o negócio direito. Então vamos lá. O que os defensores da Torá, da lei, costumam dizer? Jesus guardava a Torá, não é? Gálatas 4:4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, ele cumpre como Messias, que deveria cumprir a lei, mas como modelo, ele a cumpriu como Messias, que deveria cumprir a lei, não como modelo para a igreja, porque Jesus ele tinha que cumprir a lei. Ele vem nascido sob a lei, debaixo da lei. Ele tinha que cumprir tudo aquilo ali para ele receber a autoridade de Messias, o enviado, e depois a autoridade de Redentor. Após a cruz, o regime da lei mudou para a nova, que é a lei do amor, baseada na fé em Cristo Jesus. João 19, versículo 30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Consumado vem da palavra teléu, é uma derivação, que essa palavra aqui é usada a palavra tetelestai, está tudo pago. A origem teléu quer dizer levar um fim, finalizar, terminar,
que passou, que finalizou, realizar, executar, completar, cumprir, pagar. Quem é que tem a Bíblia mais sword? Lá nessa Bíblia, ela tem uma definição a respeito dessa passagem de João 19:30. Diz assim, ó: Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. Porque a lei, amados, o que era a lei? Alguém tinha que morrer na lei. Vocês sabiam disso? Pegava o animal, chegava lá, o pecador. Ele pegava o animal, ele tinha que colocar as mãos, o sangue era passado nele, para que o animal fosse alguém que ia morrer em substituição a ele. Ele vai morrer por mim. E aí toda vez tinha que ir lá pegar um animal, matar um animal, fazer a mesma coisa. Para quê? Para que o animal carregasse a culpa daquela pessoa e morresse por ele. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, o animal, que foi morto em substituição a mim e a você. Ele foi lá, morreu, para que eu e você não precisássemos morrer mais. Amém? Então, a gente entendendo lei e graça, você vai se perguntar, se guardar a lei é opcional, por que eu vou promover ela? Amém, amado? Se você quer viver sob um jugozinho, você gosta de um jugozinho, de leve, pode viver, irmão, é opcional. Eu quero viver. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e eu falei assim, ó, isso aí que você está dizendo é doutrina de homens. Eu não quis entrar muito nesse assunto, porque se ele crer desse jeito aí, eu não sou a pessoa, a não ser que ele me peça, que vai ensinar para ele a respeito disso, amém? Se ele me der essa abertura, eu vou ensinar para ele a respeito disso. Mas não, mas a gente guarda sábado, a gente faz não sei o que, eu não vou para isso, não, eu não vou naquilo, eu não vou não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, amém. Aí ele não se aguenta e fala, não, porque tu sabe que não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, não sei de nada, isso aí não é nada disso não. O que eu creio não é nada disso. Aí outro dia ele até falou, poxa, tudo você quer discutir. Eu falei, não, tem que aceitar o que você quer, filhão. Eu conheço a Bíblia, eu tenho uma revelação a respeito dela. Eu conheço graça. É nela que eu vivo. Eu não conheço lei nela que eu vivo, não. Amém? Então, se é obrigatória, se a lei fosse obrigatória, os costumes fossem obrigatórios, por que Paulo combateu isso? Porque Paulo combateu, Pedro foi lá, ratificou, e o Tiago ainda mandou Silas e Judas irem lá com uma carta escrita por eles, para eles, ó, tá vendo aqui? Não é Paulo que voltou falando, não. É ou não é? Não, foram outros irmãos, ó. Não era Barnabé que estava com ele. Quem chegou lá foi Judas e Silas. Não era o Iscariote, não. Amém? O Iscariote já estava nessa hora aí, já estava lá na pendura. Então, Judas era o outro Judas, o Judas gente boa. Ele que foi lá junto com Silas, falou aqui, ó, Tiagão, e aí, mandou uma carta para ler para vocês aqui, ó. A carta está dizendo aqui, ó, vocês só não vão comer comida sacrificada a ídolos, animal sufocado, sangue, e nem vão ficar fornicando. Negócio dos irmãozinhos, não, sossego, facho, vai casar, depois que casar, vocês celebram. Amém, irmãos? E aí você vai ver, não, pastor, tudo bem, mas a gente tem que guardar algumas coisinhas da lei. Então, qual é o critério para escolher quais leis você deve guardar? Não existe, irmão. Você vai ler isso aí, não vai ter. Não tem critério que vai dizer para você qual que você tem que guardar. Amém? Aí uma vez eu vi um debate, um judeu falando, não, que o crente não pode ler o Antigo Testamento. Aí, oxi. Aí até acho que foi com o Tássio de Licurgo, ele falou assim, rapaz, por que não? A gente reconhece o Antigo Testamento como algo maravilhoso. Irmãos, é uma revelação maravilhosa do poder de Deus para salvar um povo, a humanidade. Todo o Antigo Testamento, ele vai apontar para quem? Para Cristo. Eu já mostrei aqui uma vez uma imagem, o tabernáculo, quando ele ia se movimentar, todas as tribos eram posicionadas.
Quando você olhava de cima, o que era? Amém, amados? Então, tudo aquilo era sombra de quem viria, do Redentor. O substituto, as velas, a mesa, o pão que não ia faltar nunca na mesa. Amém, amados? Amém. Tudo aquilo que era aspecto da lei, que foi colocado na lei, era para apontar Jesus. Amém. E aí, se aquilo ali era só para mostrar algo que viria, então quando vazasse as fotinhas e as pessoas começassem a vender as réplicas do iPhone 18 agora, qualquer outro, 18, do iPhone 18, irmão, você vai lá e compra, amém? Porque é a sombra do iPhone que vai vir. É ou não é? Então vamos lá comprar, já pede no importador aí, na Temu, sempre aparece. Eu sei que no meu aniversário eu lanço o iPhone, então, mas se você for ver em julho, já deve ter o outro, o que é a sombra do que virá. Aí você vai trocar, você não vai nem comprar o que virá, se a sombra já está bom para tu. Deu para entender agora, não é? Então, se a lei, se a Torá fosse realmente vigente, por que o livro de Hebreus existe? Vamos ler Hebreus, para a gente finalizar. O Ministério de Música pode subir. Ô, glória. Hebreus 9, versículo 15. Abre aí. Hebreus 9, versículo 15. Diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento. Quem que ele está falando aqui? Repete comigo, Jesus. Quem que escreveu o livro de Hebreus? Já aprenderam, né? Ninguém sabe, amém, irmão? Que o autor não colocou lá. Uns dizem que foi Paulo, mas Paulo, toda a carta que Paulo escrevia, ele falava, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo dos gentios. Ele sempre começava a carta se identificando. Aí uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi um monte de gente. Então, e por isso, aí você fala, Jesus é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Para quem foi dada a promessa? Para Abraão, amém? A promessa da herança eterna, Abraão que recebeu, aí você recebe. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós temos as promessas de Abraão, e nós temos direito às bênçãos de Abraão. A maldição de Deuteronômio 28, você pode jogar para o lado, irmão. As bênçãos você recebeu como igreja. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, amado, Cristo, ele é suficiente, não precisamos completar a obra dele com a lei. Amém? Amém? Cristo é suficiente. Se alguém vier falar para você, você não pode comer isso, você pode responder para ele, Cristo é suficiente. Amém. Mas não, amigo, você crê nisso? Cristo é suficiente. Depois você vai lá, tá? Essas religiões aí, eles gostam de ler Atos 15, eles gostam de ler um monte de passagem. É só você ler, Atos 15, Hebreus 10, Hebreus 9, Colossenses 2,14. Você lê isso aqui, você fala assim, vou só ler aqui e você me fala. Você lê e fala assim, o que você acha? Amém, amados? Amém. A gente precisa ter cuidado com texto fora de contexto. É igual aquele caso, irmão. Não, Deus fala comigo. Ele pega a Bíblia. Aí quando ele abriu a Bíblia, ainda hoje morrerás. Não, foi Deus falando, não. Foi o diabo agora. É a mesma coisa. Está buscando solução em coisa fora de contexto. Amém?
A Bíblia, ela não é para ser interpretada, ela é para ser entendida. A Bíblia, a maior parte, a grande parte da Bíblia é literal. Alguns livros usam linguagem figurada para falar a respeito do futuro. Mas a Bíblia, quando você vai ler, principalmente Paulo está dizendo o quê? O que ele está dizendo. Paulo não é aquela coisa, não. Ó, eu estou falando isso aqui, mas interpreta do jeito que você quiser. Porque focinho de porco não é tomada. Aí você olha assim, tá vendo? Focinho de porco não é tomada porque você não ligará no porco, não sei o que, da energia. Aí, pô, irmão, pelo amor de Deus. Aí Paulo, para não deixar isso acontecer, ele deixa de forma clara e explicada tudo aquilo que ele está ensinando. Ele é claríssimo. Tiago, claríssimo. Pedro, claríssimo. E aí Pedro fala de Paulo. Rapaz, Paulo? O irmão lá? Rapaz, ele fala coisas tão maravilhosas que às vezes é até difícil de explicar. Paulo recebeu uma revelação em Cristo, uma explicação a respeito de graça, que até os próprios apóstolos do Cordeiro se alimentaram daquilo que Paulo ensinou. Tem noção? Os homens que andaram com Cristo recebem um homem que não andou com Cristo, e aquele homem que não andou com Cristo recebeu a revelação de Cristo, e Cristo apareceu para Paulo. E aqueles homens, ouvindo Paulo, disseram assim: rapaz, ele está falando igual Jesus. O que esse homem está falando é o que Jesus falava. O que esse homem está trazendo, o que esse homem está fazendo lá com os gentios, é exatamente o que Jesus falava. E aí, irmão, qual é a diferença de mim e de você para Paulo? É que meu nome é Guilherme, a dela é Ellen, a dela é Tânia, Emanuele, Carla. A diferença é só essa, irmão. Porque a condição que Paulo tinha para fazer o propósito de Jesus na vida dele ser cumprido é a mesma que eu e você temos. Aí o que eu até outro dia eu orei aqui: Senhor, dai-nos a revelação que esses homens tiveram. Dai-nos a revelação que João teve, ao ponto de ser colocado num caldeirão de óleo. Colocaram João, o apóstolo João do amor. João que lá no início falava assim, ó: vamos orar para mandar fogo do céu, queimar todo mundo. É, irmão. João é colocado por amor a Cristo. Pegaram ele e foram torturar ele. Colocaram ele num caldeirão cheio de óleo fervendo. Pronto, matamos João. João levanta e fala assim, ó: vocês precisam aprender a perdoar as pessoas, a amar as pessoas. Irmãos, que revelação é essa que chega ao ponto de você se entregar, de você dar a sua vida por alguém? É o que eu vou perguntar lá em cima. Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, Matias, Maria, todas essas pessoas que eles entregaram as suas vidas, eles foram para ser torturados e mortos, foram pendurados de cabeça para baixo, torturados. Paulo e Silas, eles tinham passado por uma tortura onde eles nem de pé conseguiam ficar, porque existia uma tortura antigamente que pegava a pessoa com o pé assim, ó, e batia só no pé. Aquilo ali acabava com o pé da pessoa, que só nem de pé conseguia ficar. E aqueles homens começaram lá em Atos 16, já a cantar e a louvar a Deus. Amém, amados? Essa é a revelação que eu peço ao Senhor. E aí você sendo hoje, entenda a respeito disso. A revelação ao ponto, irmão, de você começar a cantar e a louvar o Senhor, com uma gratidão tamanha dentro do seu coração, que as portas do inferno não conseguem ficar fechadas, porque a cadeia não consegue te prender, que a prisão não consegue te colocar com algema. Nada do mundo consegue te aprisionar num jugo de escravidão onde Cristo te libertou, irmão. Amém, amados?
Que revelação é essa? A ponto de você ser colocado dentro do caldeirão fervendo de óleo, você levantar e falar de amor para as pessoas que estão te torturando. E alguém quer virar para a igreja e dizer que a igreja tem que seguir preceito de lei, dizendo que Jesus não é suficiente, dizendo que a gente precisa dar um jeitinho, ajudar Jesus na salvação, ou na manutenção da nossa salvação. Quando Jesus só fala para mim e para você, para a gente ter intimidade com Ele, para a gente conhecer a palavra, para a gente entregar o coração. Irmãos, o mundo está cheio de pressa, Deus não está com pressa não. Deus, Ele quer andar com você em todos os passos. Ele quer dar as mãos para que você não tropece em pedra nenhuma. Ele quer estar do seu lado de dia e de noite. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer te promover em todas as áreas da sua vida, para que você vá bem e que a glória dele reluza em você. Tem um livro ali do pastor Bud, eu até falei nesse livro ontem, Você Nunca Estará Só. Se eu sou você, eu corro lá e compro esse livro, porque acho que tem pouco. Irmãos, você nunca vai precisar de validação de ninguém se você entender a plenitude do amor de Cristo. Você não vai precisar dizer que guarda isso, que guarda aquilo. Você não vai precisar de dar jeitinho para dizer que você é bom, porque você entendeu graça. Graça é favor imerecido. Você não vai poder fazer algo para dizer que você é salvo. Você crê, confessa, recebe salvação. Efésios 2:8 fala isso. E completa dizendo, não é por obra, é dom de Deus. Não é pelo que você faz para que você não venha se gloriar. Não é para você dizer, eu sou bom, por isso que eu sou salvo. Não, eu sou o melhor que tem, por isso que Jesus me salvou. Não, irmão. Independente do que você é, do que você fez, do que você possa até estar fazendo, Jesus é suficiente para completar a obra dele na sua vida, e a redenção dele é plena quando você a recebe de coração. Então não deixe as pessoas dizerem que você tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque você não vai encontrar isso no Novo Testamento, irmão. Se você encontrar alguém dizendo que é para você não fazer, não comer, não sei o que, você vai encontrar logo depois a explicação a respeito disso. Jugo de escravidão. Você não foi chamado para andar nisso. Você foi chamado para ter um coração cheio de celebração em Cristo. Você foi chamado para ter comunhão com Ele. Amém?